呼び起こす星の勇気。人と共に歩む。世界を裂くは我が輩にて。ゆえケロエルマエリク。 Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Bom, assim como o rei dos heróis Gilgamesh, Enkidu foi um espírito heróico criado pelos deuses. E embora muitos acabam meio que ignorando o nosso menino Argila, ele é um dos espíritos heróicos mais fortes do Nasoverso. Em termos de parâmetros puros, em alguns casos ele pode até ultrapassar o próprio Gilgamesh, exatamente por compartilhar atributos com o planeta e ter uma alta conexão com a natureza. Esse também foi um dos personagens que foi pedido por vocês, então, hoje nós vamos dele mesmo. Nesse vídeo eu não vou focar na história dele de forma detalhada, vou deixar isso para um outro vídeo, já que ele está ligado diretamente à lenda de Gilgamesh. Então, futuramente eu farei um vídeo específico só para falar desses dois, que inclusive, eram grandes amigos na lenda, na verdade quase que irmãos. Mas deixando claro esse detalhe, eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Agora, vamos falar do nosso menino Argila, porque tem muita coisa para falar. Tendo sido criado pelos deuses, Enkidu é o humano mais forte já criado. É dito que o rei dos deuses Anu e a deusa da criação Aruru derramaram toda a sua energia mágica sobre ele. Sendo formado a partir do barro da Era dos Deuses, esse grande herói, na verdade, é uma arma autônoma da natureza, e também a maior arma de Uruk, sendo semelhante a uma inteligência artificial, um ser que possui o verdadeiro sangue dos deuses, algo bem similar a Gilgamesh, o seu irmão em armas. Mas, como tudo tem um porém, mesmo sendo muito poderoso, inicialmente, os pais de Enkidu não podiam soprar uma alma nele. Portanto, no início da vida de Enkidu, ele não tinha capacidade intelectual. Em outras palavras, Enkidu era mais semelhante a um animal selvagem, um ser andrógeno que corria pelos campos como uma fera selvagem. Seu poder era uma coisa que ultrapassava os limites humanos, e quando enfurecido, esse poder era tal ao ponto de ser descrito como mais poderoso que Gilgamesh. Mas Anu, vendo a falta de razão humana de Enkidu, forneceu-lhe uma mulher, uma sagrada prostituta. Então, Enkidu passou a viver com essa prostituta por 6 dias e 7 noites. E só abrindo um parênteses aqui, na versão mais confiável da epopeia de Gilgamesh, quem fez isso não foi Anu, foi o próprio Gilgamesh, exatamente para reduzir o poder de Enkidu, para que ele não se tornasse uma ameaça, mas no Nasoverso isso foi alterado. Não sei por qual razão o Naso fez isso, mas quem mandou a prostituta ir até Enkidu foi o Gilgamesh para impedir o Enkidu de ficar mais forte que ele. Isso dá a entender que o Naso tá puxando sardinha para o lado do Gilgamesh, colocando como se ele não tivesse culpa do que aconteceu. Mas quem leu a epopeia original, sabe do que eu tô falando, mas vamos continuar na história do Nasoverso. Bom, então como Enkidu teve contato com essa tal prostituta, aprendendo sobre conhecimentos, lógica, e sendo ensinado sobre os caminhos do céu e da terra, e também chegando a copular com essa tal prostituta. O nosso menino Argila, que foi criado para ser mais forte que Gilgamesh, acabou perdendo uma grande parte de sua divindade e força, se tornando mais próximo de um humano. Por causa disso, Enkidu não se tornou mais forte que o Gilgamesh. Agora ambos são iguais, definitivamente iguais, tanto em termos de poder quanto em força. Na sua batalha contra Gilgamesh, Enkidu conseguiu manter o combate a tal ponto que chegou a esvaziar o cofre sagrado do rei, mostrando que esse cara não é qualquer um não, tancou todas as armas do cofre do Gilgamesh. Saindo um pouco do contexto histórico e dando uma passadinha na linha do tempo onde Enkidu aparece como um servo. Estou falando de Fate Strange Fate. Não vou dar muitos detalhes para evitar dar spoiler. Mas nessa linha do tempo, é contado que Enkidu foi invocado milagrosamente, sendo adaptado na classe Lancer. Sua invocação foi algo tão surpreendente, que Faldeus de Holland afirma que convocar Enkidu como um servo é uma coisa indescritível, pois para começar, Enkidu nunca foi tanto um herói, quanto foi um fantasma nobre dos próprios deuses. Ele ainda afirma que se Enkidu fosse invocado na classe Berserker, a sua classe de origem, ele poderia muito bem ter ganho o poder de um deus que tanto desejava. Porém, em um sistema de guerra do Santo Graal, obviamente isso seria restringido. Essa afirmação feita por Faldeus
deus, dá a entender que caso o Enkidu seja invocado como Berserker, ele terá o poder que foi tirado dele, quando ele trocou o seu lado insano pelo lado humano. Ou seja, o poder que foi dado a ele para superar o Gilgamesh será restaurado, só que o ponto negativo é que ele vai perder a sanidade como acontece com a maioria dos servos da classe Berserker. Bom, mas nessa linha alternativa de Fate, chamada de Falsa Guerra do Graal, Enkidu infelizmente foi invocado na classe Lancer, e a razão pela qual ele pode se manifestar nesta classe é por causa do seu fantasma nobre. Enuma Elish é uma arma projetada para perfurar a hostilidade de Gilgamesh e devolver o cinzel para as próprias mãos dos deuses. Nessa forma, o poder de Enkidu é igual ao de Gilgamesh durante o seu auge. Como eu já disse antes, eles são iguais. Por causa disso, Enkidu foi reconhecido como um dos heróis mais fortes da história humana. E prestem atenção, ele é um dos vários. Existem vários heróis muito fortes no Nasoverso. Ainda em Fate Strange Fate, o nosso menino Argila enfrentou servos como Ricardo I, o nosso rei Arthur falso, e também enfrentou Gilgamesh, o seu maior rival. E que para mim foi uma das grandes lutas de Fate Strange Fate, pois nessa batalha, vamos ver as duas Enuma Elish, uma se opondo à outra. Um combate simbólico, onde a fúria da espada de Gilgamesh enfrenta a fúria do poder do planeta, que pode ser usado através do fantasma nobre de Enkidu. Além dessa grande participação em Fate Strange Fate, Enkidu também aparece em Fate Grand Order, na singularidade da Babilônia, com o nome de Kingu. Esse tal Kingu se trata de um ser que pensa ser um dos filhos de Tiamat, e que está usando o corpo morto de Enkidu. Mas embora eles acreditem ser os filhos de Tiamat, na verdade eles não são. Kingu se trata de uma alma que se manifestou no corpo de Enkidu, e eles não são capazes de ouvir a voz de Tiamat, como os verdadeiros filhos dela são capazes de ouvir. Mas aqui nesse vídeo, eu não vou me aprofundar nessa parte não. O foco aqui é falar sobre o que é Enkidu, e também o que ele é capaz de fazer, então vamos continuar. A força de Enkidu e Gilgamesh quando estavam vivos é o estado mais forte de um herói, diferente do que alguns dizem por aí, porque o estado vivo de um herói não está restringido por nada, incluindo as classes. Gilgamesh e Enkidu compartilham os mesmos níveis de força. É contado que a batalha entre eles foi uma coisa extraordinária, um combate que durou cerca de 3 dias e 3 noites. E como Enkidu pode se transformar em qualquer coisa que esteja ligada à criação, isso forçou Gilgamesh a reunir todo o poder que ele tinha para tentar revidar. E essa batalha só terminou quando Gilgamesh esvaziou seu cofre, e Enkidu usou 90% de sua argila. Após isso, os dois tinham um só movimento restante. Foi nesse momento que eles chegaram em um acordo, e pararam de lutar. A luta foi tão brutal entre os dois, que Gilgamesh afirma que se eles tivessem continuado, os dois seriam mortos. Lembrando vocês, que Gilgamesh possui clarividência. Se ele disse isso, é porque ele sabia o que estava falando. Por outro lado, como a luta não foi resolvida entre os dois, Enkidu afirma que Gilgamesh pode ser mais forte. Só que como eu disse, Gilgamesh possui clarividência, ele é capaz de avaliar o seu inimigo, e até prever um possível resultado. Já Enkidu não possui esse tipo de habilidade. A afirmação feita por Enkidu é com base em suposição, enquanto a afirmação do nosso amado Douradinho é com base em previsão. Ou seja, eles são iguais, como é dito na lore. Em Fate Strange Fate, todos os parâmetros de Enkidu são de classificação A, superando os de Hércules Berserker, e até mesmo os de Karna. No entanto, no início da guerra, todos os parâmetros de Enkidu estavam um pouco a menos, quando comparado aos outros servos. Isso aconteceu por causa do mestre do Enkidu, pois ele estava extremamente ferido. Somente quando ele se recupera completamente, é que então, os atributos de Enkidu atingem o seu auge. Para vocês terem uma ideia do quanto esse cara é forte, ele combateu Gilgamesh de igual para igual, assim como fez o Alcides. E detalhe, o Gilgamesh desse universo estava recebendo o poder mágico do seu mestre, e também das linhas de lei. Aqui nós vemos o quanto Alcides e Enkidu são brabos, pois ambos conseguiram enfrentar o Rei dos Heróis de igual para igual, e o Rei dos Heróis estava bufado de energia mágica. Em Fate Strange Fate, Enkidu também enfrenta um dos personagens que eu mais quero ver, o Rei Arthur Falso, também conhecido como Ricardão, Coração de Leão. Nessa batalha, nenhum dos dois lutou a sério, foi uma coisa bem rápida inclusive.
No início da batalha, Ricardo conseguiu dar uma leve pressão em Enkidu, devido à sua grande velocidade, mas Enkidu balanceou a luta, superando Ricardo em termos de força, e acabou que a batalha ficou meio instável, e no final, Enkidu disparou armas contra Ricardo. E nosso rei Arthur Falso, vendo que não dava para se proteger apenas com velocidade, pegou um simples galho no chão e disparou um ataque de Excalibur, repelindo instantaneamente todos os projéteis disparados por Enkidu. E assim, a batalha terminou, e Enkidu considerou Ricardão um forte oponente. E por outro lado, Ricardo termina afirmando que Enkidu não estava usando nem metade da sua verdadeira força, mostrando que nem o rei, e tampouco o boneco, estavam lutando com o propósito de ferir um ao outro. Dito isso, vamos falar das habilidades de classe e pessoais do nosso boneco de barro. Começando pelas habilidades de classe, Enkidu possui apenas uma. Essa habilidade é uma das mais presentes nos servos, a famosa resistência mágica. Porém, no caso de Enkidu, essa skill não possui um rank fixo. Por causa da sua habilidade de transfiguração, o rank dessa skill pode variar de acordo com a flutuação da sua habilidade pessoal, por isso ela não tem rank. E indo direto nas habilidades pessoais, Enkidu possui 3, e que inclusive é um pacote muito importante para ele. A primeira delas é a transfiguração rank A. Bom, por ser quem ele é, um boneco de barro mágico, Enkidu não possui parâmetros normais. Essa habilidade de transfiguração possui características inerentes à de uma boneca automática. Uma habilidade única que permite Enkidu modificar os seus parâmetros como força, resistência, agilidade, mana e sorte. Isso só não se aplica ao seu fantasma nobre. Este não pode sofrer alterações de parâmetros por meio dessa habilidade. Simplificando, caso você não tenha entendido, o Enkidu pode alterar o valor de rank das suas habilidades. Ou seja, se ele tem uma habilidade no rank A, por exemplo, ele pode tanto aumentar o nível acima do rank A, como ele pode diminuir o rank para que fique abaixo do rank A, como o rank B, por exemplo. Por isso é muito importante entender de ranqueamento de habilidades no Nasoverso, principalmente aqueles que gostam de ficar debatendo de forma errada. Pois se alguém não entender de rank, ele não entende o principal para se compreender o funcionamento dos poderes e das habilidades no Nasoverso. Mas nesse canal, eu vou explicar tudo isso e muito mais para vocês, mas vamos continuar. Bom, no caso do Enkidu, sua habilidade de transfiguração está no rank A, então, todas as suas outras habilidades também estarão no rank A, isso é um padrão. No entanto, em troca de aumentar uma determinada habilidade de rank A para rank A+, ele terá uma redução de 2 classificações em outra habilidade, mas ele tem uma forma de balancear esse problema. Ao invés de reduzir 2 níveis de uma única habilidade, ele pode reduzir apenas um nível em 2 habilidades diferentes, o que dá uma certa balanceada nessa skill. E um detalhe a mais sobre essa skill, é que ela vai ter uma variação de acordo com a habilidade do mestre do Enkidu, algo que acontece com todos os servos. Ou seja, se essa skill for afetada pela habilidade do mestre, ao ponto de fazê-la reduzir o seu rank para o rank B, por exemplo, então, todas as skills do Enkidu serão afetadas, e por padrão, todas elas estarão no rank B. Ele não conseguirá fazer que suas skills atinjam o rank A, todas elas serão fixadas no rank B. Ele só poderá aumentar a força de uma skill para o rank A, derrubando o valor de uma ou 2 outras skills presentes nele, como eu já disse antes. Agora, se ele for invocado pelo próprio planeta, como uma espécie de guardião, essa skill estará no rank A, e como Enkidu possui um valor extra de poder de 30 pontos fixos, ele poderá fazer com que todas as suas skills atinjam o nível de rank A+, ou até superior a isso, pois ele estará sendo alimentado pelo próprio planeta. Essa habilidade é algo muito similar ao que a Archetype é capaz de fazer, só que no caso dela, é bem mais roubado. Pois além dela conseguir subir os parâmetros dela, para ficar acima dos seus inimigos, ela consegue reduzir os parâmetros de todas as habilidades e poderes dos seus inimigos. Ou seja, ela se fortalece e também enfraquece os seus adversários. Já o Enkidu apenas se fortalece. Explicado isso, vamos para a próxima skill. Bom, a próxima habilidade do Enkidu é chamada de detecção de presença. Essa habilidade está classificada no rank A, que é o padrão do Enkidu, mas ela pode atingir até mesmo o rank A++. Em outras palavras, sua detecção de presença é a mais alta. Essa habilidade permite que Enkidu se torne uma só existência com o mundo, permitindo que ele identifique qualquer coisa que estiver fora do lugar no mundo, incluindo inimigos. Mesmo heróis com a habilidade de esconder a presença, serão facilmente rastreados por Enkidu.
Enkidu. Mas para isso, a ocultação de presença precisa ser no mesmo nível, ou abaixo do nível da sua detecção de presença. Em outras palavras, apenas espíritos heróicos com ocultação de presença no Rank X conseguirão se esconder de Enkidu. Mas mesmo sendo uma habilidade poderosa, ao ponto de sentir até mesmo a aura mágica de um inimigo, Enkidu é incapaz de identificar a localização exata de objetos que estiverem infundidos na sua própria energia mágica. Mas devido aos ocorridos em Fate Grand Order, com Kingu usando seu corpo, essa habilidade de Enkidu foi atualizada. Agora, Enkidu é capaz de fundir sua própria existência no planeta. E mesmo que seja por pouco tempo, essa capacidade de se unir ao planeta permite que o boneco de barro escape dos ataques de um determinado inimigo. Por causa dessa atualização, ainda há dúvida se Enkidu realmente conseguiria usar essa habilidade, mas fato é que no seu interlúdio, essa skill saiu do Rank A, e agora está classificada como A++, mostrando que ela foi atualizada. Forma perfeita Rank A. Como nosso menino de barro foi feito da argila da Era dos Deuses, Enkidu pode utilizar a energia mágica contida na Terra, e com isso restaurar a sua forma. Em outras palavras, Enkidu possui ultra regeneração, permitindo que ele restaure o seu corpo, ainda que ele seja completamente destruído, embora esse efeito não se aplique à sua alma. É dito que enquanto houver suprimento mágico da Terra, o corpo de Enkidu nunca entrará em colapso. Dito isso, vamos para os fantasmas nobres, e agora você vai entender o que esse cara é capaz de fazer. Fantasmas nobres. O primeiro fantasma nobre de Enkidu é parecido com o NP do nosso grande rei dos heróis. Se um é chamado de Portão da Babilônia, o outro é chamado de Era da Babilônia. Esse NP permite ao Enkidu criar armas como espadas, lanças e correntes que saem do chão, usando argila para construí-las. Cada uma dessas armas representa o auge da habilidade humana, e com essa habilidade, Enkidu pode assumir a forma que ele quiser, já que a base do seu corpo também é argila. Por causa disso, Enkidu não possui gênero. Sim, ele não é nem feminino e tampouco masculino. Na verdade, ele pode definir o seu gênero como e quando quiser. Ele é uma coisa mais próxima a um ser andrógeno. Por isso algumas pessoas dizem que ele parece mulher e outros que ele parece homem. Além disso, Enkidu também pode se transformar em armas, como lanças, machados, escudos e até bestas caso necessário. Cada uma das transformações estará no auge da habilidade humana. Todas essas capacidades, de moldar armas, modificar o corpo e etc., fizeram o nosso menino argila aguentar vários dias em um combate contra Gilgamesh e seu Portão da Babilônia. Mas tal esforço usou 90% da argila que compõem o seu corpo, deixando Enkidu incapaz de criar roupas. Ou seja, na batalha contra o Rei dos Heróis, ele ficou peladão. Mas Gilgamesh também foi ao limite, pois tentando superar essas capacidades incomuns de Enkidu, o seu cofre terminou totalmente vazio. Uma luta épica, digna de um seriado de TV. Mas vamos para o próximo fantasma nobre. Enuma Elish. Por fim, o segundo e o mais importante fantasma nobre de Enkidu, chamado de Enuma Elish. Bom, Enkidu não foi criado para ser um herói, tampouco para ser um humano comum. Ele é literalmente uma arma divina dos deuses. Ao ativar o nome verdadeiro desse fantasma nobre, o corpo de Enkidu será transformado e substituído por um construto divino. Esse NP não é focado apenas em prender o inimigo, mas em perfurá-lo com uma quantidade de energia mágica absurda. Um fantasma nobre criado para cauterar o Gilgamesh, podendo matar e prender até mesmo os deuses. E lembra que eu falei para vocês que Enkidu acessa a Counter Force? Pois é, quando esse NP é ativado, Enkidu irá extrair poder do planeta para alimentar o ataque. É contado que essa função foi projetada para combater ameaças à existência de Gaia, que no caso é o planeta. Ou seja, esse fantasma nobre tem a mesma função da Excalibur, a espada que pertence ao rei Arthur. E por serem alimentados pelo próprio planeta, esses NPs são um dos poucos que podem enfrentar a Enuma Elish de Gilgamesh, exatamente por serem alimentados por Gaia. Em Fate Strange Fate, quando Gilgamesh ativou a sua espada da ruptura, Enkidu começou a carregar esse fantasma nobre para contra-atacar. Foi nesse momento que a mestra do Gilgamesh ficou impressionada quando observou a quantidade enorme de energia fluindo no corpo de Enkidu. Ela chegou a afirmar que a energia era tão grande que parecia que a alma do planeta, Gaia, estava entrando naquele local e canalizando sua energia mágica gigantesca, tudo para se opor ao poder de Gilgamesh. Foi nesse momento que ela entendeu que o espírito heróico lutando contra Gilgamesh no deserto sul era pelo menos tão poderoso quanto ele, uma criatura fora das regras do
do jogo, só para vocês terem uma ideia do quanto existem personagens fortes no Nasuverso. E detalhe, a Counter Force sempre vai enviar um poder maior do que a ameaça em questão. Recomendo você verem o meu vídeo sobre Counter Force, se você ainda não viu, vai trazer mais conhecimento sobre isso. Mas ainda em relação ao confronto das duas Enuma Elish, é contado que Gilgamesh usou o poder dos tesouros do seu cofre para fortalecer ainda mais a sua Enuma Elish, mas mesmo assim, o NP de Enkidu foi forte o bastante para se igualar, de modo que os dois fantasmas nobres se cancelaram. E se Enkidu não estiver limitado como um servo, certamente o poder desse ataque será muito maior, pois o corpo espiritual de um servo não é capaz de suportar ou reproduzir o poder de sua própria origem e tampouco o poder do planeta, como é explicado em Fate Extra CCC. Curiosidades. E para terminar, além de todo esse poder que eu já expliquei, Enkidu também possui algumas habilidades um tanto quanto curiosas. Por exemplo, ele pode se comunicar com os animais e entendê-los completamente, mesmo animais sem nenhuma racionalidade. Além disso, esse boneco de barro é um realizador de desejos. Em outras palavras, ele pode obter tudo o que desejar, ao ponto de Gilgamesh acreditar que ele nem precisa do Graal. Uma outra curiosidade sobre Enkidu está no seu desenvolvimento. Ainda quando estava no papel, ilustrado por Ryogo Narita, Enkidu tinha classificação A em todas as estatísticas. Por causa disso, Narita achou que Enkidu ficaria roubado demais, ao ponto de passar demais os níveis de Hércules e Karna. Então, o Nasu pegou o projeto e ajudou a adaptar a habilidade de transfiguração, balanceando Enkidu como servo. Narita ficou impressionada com o planejamento preciso do Nasu, e então eles conseguiram configurar o poder do boneco. Ou seja, esse boneco é tão forte que tiveram que quebrar a cabeça para adaptar a habilidade dele. Mas enfim, essas são todas as habilidades, e também os fantasmas nobres de um dos heróis que merece ganhar mais espaço na comunidade, assim como outros que eu ainda irei apresentar para vocês. Então não se esqueça de acompanhar o canal. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Enkidu é um espírito heróico criado para ser uma arma em si mesmo. Um herói que pode até mesmo ser invocado pela Counter Force, como uma espécie de guardião a ameaças externas ao planeta. E embora os fãs do Gilgamesh acabem ofuscando o papel dele na lenda do Rei dos Heróis, esse herói foi criado para ser mais forte que o próprio Gilgamesh. No épico do Rei dos Heróis, ele foi descrito para eliminar aquele que separou os deuses dos homens. Mas isso acabou dando errado, pois o Rei dos Heróis acabou trazendo Enkidu para seu lado, e com isso, se tornaram amigos. Mas vamos deixar essa história para um outro dia. Bom, de resto eu só agradeço a todos que deixaram o like e compartilharam o vídeo. Vocês não sabem a força que vocês estão me dando. Muito obrigado a todos vocês. E se você ainda não for um inscrito, dá aquela força aí e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. De resto eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também aqueles que enviaram esse vídeo para os seus amigos. Até nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!